Olá pessoal, fala medonhos e medonhas, né? Nesse nosso terceiro episódio, estamos aqui para debater a crise climática, né? Na beira do rio, água, pesca e floresta. E para estar debatendo e falando um pouco mais sobre essa temática, né? A gente está com três potências aqui, com a Fran, e com a Shirley, e com o Raimundo. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Shirley? Pois é, boa noite. Eu me chamo Shirley. Sou aqui da comunidade Rio dos Cachorros, aqui que pertence à Grande Ilha, né? Mais precisamente na zona rural. E onde a gente, as comunidades aqui da zona rural, são 6 comunidades que pertencem à Resex, né? Aqui de Tauamirim. E a minha comunidade faz parte dessa área de preservação, né? Então, boa noite aí para todos. Fran? Boa noite, gente. Eu sou a Fran Gonçalves, sou da comunidade Taim, que fica na zona rural de São Luís, do território da Resex Tauamirim, aqui de São Luís. Nosso território contém 12 comunidades, né? E tem também essas 12 comunidades abrange também várias outras comunidades, né? A área da Resex Tauamirim, né? Que apoia, né, a Resex Tauamirim. Eu sou educadora popular, comunicadora, e também sou pesquisadora do grupo de estudo GEDMA, que é da Universidade Federal do Maranhão, e eu comecei na luta desde criança, né, e por isso, vendo as mudanças, né, climáticas, o mundo ficando totalmente diferente de como era a minha infância, né? Então, eu me tornei uma pesquisadora, né, e uma educadora. Eu sou o Raimundo Quilombola, aqui do Quilombo Rampa, né? Fica aqui entre a cidade de Vargem Grande e Cantanhede, aqui no estado do Maranhão. Sou também do projeto Rádio TV Quilombo Rampa. Sou quilombola, né? Raiz, nascido, criado e morando no próprio território. E esse debate de hoje, né, é muito importante, né, para a gente debater, principalmente nesse contexto aí né, antes da COP, que está tão falada, né, no Brasil, mundialmente falando, né, nesse contexto de quando o Tales traz, né, muito nessa questão da acessibilidade da linguagem de entendimento das comunidades para esse tema, né, que o nosso povo tem uma outra forma de ensinar, tem uma outra forma de entender as coisas, uma outra forma de aprender, né? E isso a gente vê que não está sendo levado em consideração nesse contexto, principalmente de COP, né? E falar da crise climática na beira do rio, dos garapés, né, da floresta, nada mais tocante, importante, estar debatendo aqui, né, e trocando ideia com pessoas que vivem em um contexto, né, como esse, né? E eu acho que eu queria Thales, Chile e a Fran, né, direcionar para Chile e a Fran. Principalmente tenho acompanhado a luta de vocês enquanto as comunidades que vivem na Resex Tauamirim, à frente dessa campanha, né? E vocês sentem e vivenciam na prática, né, a dificuldade que é de fazer esse enfrentamento diário, né, enfrentamento necessário, junto às comunidades, junto a outras organizações, né, que tanto da região quanto de outras esferas de comunidade e estados, né, que também contribuem nessa luta, e esse enfrentamento contra o Estado, contra todas as formas de violação de direitos, né? Como é que vocês têm visto a crise climática, né, se intensificando na comunidade, como que vocês têm intensificado também a luta de proteção para que isso não ocorra com mais força, que proporciona aí, né, a jogada, né, dessas comunidades para um lugar que elas não querem estar, né, que é como que não são protetoras do meio ambiente, né? Então, eu acho que eu queria entender como é que vocês estão fazendo aí
no dia a dia, né? Para superar esses desafios. Posso falar um pouco, começar um pouco, né, sobre o que é uma reserva extrativista, para a gente poder chegar à pergunta do Raimundo, né? No caso, nós aqui, nós somos uma reserva extrativista, né? Costeira marinha, né? Porque nós estamos aqui numa ilha, né? Estamos à beira do mar, né? Mas também à beira do mar, mas também com muitas igarapés, nascentes, em nosso torno também. E também a terra, né? Onde a gente faz as nossas plantações, né? Cultiva o nosso alimento e extrai ele, né? Tanto da terra como também do mar, né? Por isso é uma reserva extrativista costeira marinha. E tem pessoas morando aqui, né? Então, tem vários tipos de reservas, né? A que a gente está lutando para ter o decreto é essa, né? Essa reserva extrativista costeira marinha, que é também uma unidade de conservação, como eles falam também. E a gente está essa luta há mais de 20 anos, né? Com tanta, assim, com tanta defragaz, assim, que se tornou frágil, né? A moradia para nós, né? Porque aqui nós estamos também numa zona rural, mas que é tão cobiçada pelos grandes empreendimentos que a gente pode ser, qualquer momento, a gente pode ser expulso, né, do nosso próprio território. Então, é um pedacinho de São Luís que ainda tem conservação, que ainda tem olhos d'água, que ainda tem rios, floresta e nascentes, mas que é uma luta constantemente, porque a cada dia que passa, vem os empreendimentos e com isso a gente vai tendo mais degradação. E agora começou a chuva aqui, né? Mas só que essa chuva, a gente não acha que ela é tão, tipo assim, no tempo certo, porque, infelizmente, né, a gente está sofrendo todo dia, toda hora, a gente está sofrendo com essas mudanças climáticas, né? E essa chuva, né, pelo que os meus avós falavam, pelo que meus pais falavam, né, e pelo que eu também ainda, desde criança, venho, né, a chuva começa em novembro e vai até o mês de junho. E aí a gente está já no começo de setembro e está chovendo. Não que pare de chover, né? Mas essa chuva que está chovendo, ela é muito estranha, está estranha para nós, né? Porque no mês de outubro começa a ter umas chuvas, mas porque o outono, né, vem de acordo com as estações do ano, né? Mas aí a gente está achando estranho, porque já passamos o mês de agosto e continua chovendo aqui, principalmente aqui em São Luís, né? E é muito estranho para nós, né? Que desde quando eu nasci, eu me entendo que a chuva tem um período de chuva mais longas, né? E outras chuvas mais assim, pontuais. Mas e é isso, né? A gente vinha observado isso há um tempinho pois é, e aí, com isso, né, com esses grandes empreendimentos que está cada vez exprimindo a gente sempre participou, porque, como eu sempre falo, né, nas minhas falas, desde quando eu nasci, eu luto, eu luto pelo meu território, eu luto pela minha vida, pela vida dos meus pais, dos meus ancestrais. Estou lutando desde quando eu nasci, porque quando eu nasci já tinha vala implantada aqui, já tinha lomava implantada aqui,
E, infelizmente, eles sempre cobiçaram nossas terras, né? E, infelizmente, com isso a gente foi sempre lutando. Não parou de lutar, infelizmente. Não teve paz em nenhum momento. Então, agora a gente fica muito triste, né? Porque é vida. Onde a gente, o nosso território é vida, o nosso território é alimento, é saúde, é tudo para nós. E tá nesse impasse aí de chegar mais empreendimento e devastar tudo, e matar tudo, é um horror. E agora eles falam que a COP30 é para a Conferência das Partes e para ter uma solução para a mudança climática. A solução está aqui, a reserva extrativista é uma solução que a gente achou, né? Que vai ajudar nós, da comunidade, né? Do Taim, das outras 12 comunidades, as comunidades que estão ao redor, de São Luís, Maranhão. Então, esses projetos, né, que ajuda ao meio ambiente, essas são as soluções para as mudanças climáticas. Essas são as soluções para as pessoas ficarem mais em paz. Então, para a gente viver bem, para a gente viver com menos insegurança, né? Tanto alimentar como mesmo de vida. Então, é isso. E eu passo a palavra. E quando a gente pensa isso, né, quando a gente pensa água, pesca, pensa na floresta, né, eu queria ouvir muito de vocês sobre o rio. O rio está mais seco, né? O peixe sumiu, cadê o peixe, né? Então, isso também é crise climática. Isso é uma crise climática, né? Essas coisas. Então, eu queria ouvir e entender um pouquinho sobre isso, né? Como é que está aí na comunidade de vocês, por exemplo? O que mudou na pesca? A água na floresta? O que mudou aí, né? Por exemplo, em outros locais a gente vê vários relatos que mudaram, né? Por exemplo, na comunidade Calunga, a gente tem o Rio Paraná, onde não está tendo tanto peixe e está tendo muita raia e cascudo, né? Devido, né, às questões de mineração, questões das mudanças climáticas. Então eu queria ouvir muito de você, Shirley, Fran, Raimundo, sobre essas questões, sobre esse rio. O rio secou, ele está subindo demais na época que não tinha que subir, ele está descendo demais na época que não está. Então como é que está o rio, como é que está a água, e esses habitantes desses rios, né, os peixes, o que aconteceu com eles? Pois é. O nosso grande rio está sofrendo, né? Assim como a gente, né, sofre dia por dia, ele também sofre, né? Os impactos eu digo não do clima, né? Mudanças climáticas, para mim, porque, tipo assim, a gente sabe que a gente tinha, são dois temas, né? É o verão e o inverno, né? Mas a gente está vendo que está um pouco mudado, sim. Mas eu assim, não digo muito ao clima. Eu digo mesmo a poluição, que a gente tem demais, né? Não só na Grande Ilha, mas no mundo todo, né? É muita poluição. E aí vem mexendo com o nosso clima, né, não? E então, e aí o nosso peixe, nosso rio aqui, nosso grande rio, nosso braço de rio, onde a gente tira os nossos alimentos, digo, tira assim, os pescadores, as marisqueiras, né, que aqui vivem hoje, não é mais como antigamente, como era há 20, há 30 anos atrás. De jeito nenhum, mudou muito, muito mesmo. Hoje o pescado, grande parte do pescado que a gente tinha aqui no braço do mar, hoje em dia a gente não tem mais, não existe. Não sei se afastaram, né, por conta da degradação, do desmatamento, né, do leito do rio.
ou das grandes empresas que lá trabalham, faz a dragagem, que vai afastando, né? Mas que está tudo mudado, tá, gente? Muito, muito, muito. Até mesmo a gente indo, assim, quando eu era mais adolescente, eu ia na Mariscar e a gente via o mangue perfeito, né? Bonito de se ver. Hoje em dia a gente não vê mais isso. É morto. Tem partes que a gente quase nem vê mais árvore, né? Do mangue. Então, tudo mudado. Tudo, tudo, tudo. Peixe se afasta, ou não, como a gente não tem espécie que a gente não tem mais, que a gente era acostumado a pegar no braço, no leito aqui do rio, a gente não pega mais. E assim são várias coisas. O marisco também, tudo se afastando. E fora os que vêm de fora, né? Que o nosso já são. Eles vão comendo, ou sei lá o que é, que não tem. A gente, em grande quantidade de camarão, que o nosso aqui, predomina é o camarão branco, né? E esse camarão branco tem época que a gente não tem, porque tem um tal de camarão tigre aí, que é um camarão enorme, mas que, tipo, ele é predador do nosso. Então, acaba que vem, a gente já tem a poluição, né? Ainda tem mais essas coisas, esses camarões que vêm não sei da onde, né? Que vêm nos navios, né? Do lastro, na água de lastro, e que se acaba, e ainda eles se propagam assim, estupidamente, né? Porque há uns anos atrás a gente via poucos, e hoje em dia é quantidade, né? Então, são essas coisas que acontecem. E aí, é poluição, é esses camarões que é predador do nosso, é a degradação do meio ambiente, que tudo isso vai acarretando, né? E aí vai diminuindo o nosso camarão, o nosso pescado, o nosso peixe. E é dessa forma que eu vejo. Não vejo muito como mudanças climáticas. Não vejo isso. Eu vejo mesmo com poluição, a degradação, que cada dia que passa a gente vê demais aqui no mangue, né? Quando a gente vem ali do Porto do Itaqui, vem para a zona rural daqui, vem de lá para cá, moço, é um devastamento horrível. O mangue está indo embora todinho. É tratores e mais trator derrubando, as máquinas trabalhando diariamente lá, derrubando tudo. E dá assim, a gente que vive nessas comunidades, que vive do pescado e do marisco, dá uma dor no coração, né? Porque a gente vê tudo ali se destruindo e a gente tenta fazer alguma coisa, mas aquelas pessoas que estão lá no poder, que era para estar solucionando essas coisas, são os primeiros que dão o aval para ser destruído, né? Eu vejo dessa forma, né? E, tipo, nas comunidades também, como eu sou mais na parte da lavoura, eu vejo a mudança, uma mudança muito enorme, tanto no plantar, no colher, como a gente ainda é extrativista, né? Tem muitas frutas aqui nativas da área que a gente colhe, então, nessas frutas também a gente vê as mudanças, bem clara. Os frutos não são mais como eram antigamente. Em todas as frutas, né? Dizer assim que em várias, assim, umas espécies, não, são todas. Vai desde a do caju até o coco, que é um fruto bem resistente, né? Então a gente vê essas mudanças todas. Todo ano. Parece que cada ano que passa fica pior. Então, eu para mim, é mais poluição mesmo, que vem mexendo
com esse clima, com tudo, né? Tanto no ar, como nos rios, né? Nos igarapés, e no solo também, porque a gente também vê, tipo, eu planto minhas canteiras, minhas coisas ali, então, ano passado, eu não consegui plantar. Por quê? Porque eu plantei umas 3 vezes e não consegui, que nenhuma das vezes que eu plantei foi para frente. Será por quê? É as mudanças climáticas? Eu não vejo como mudanças climáticas. Porque mudanças climáticas a gente tem desde o tempo do começo do mundo, né? Tem as mudanças climáticas. Hoje são mais constantes, porque, como a França falou, a gente não vê, tipo, como hoje em dia. Não era para estar chovendo, a gente sabe disso, né? Porque um tempo desse já era para a gente estar o quê? Já fazendo roço, né? Dos quintais, das roças, para aí tá chovendo, né? Aí a gente vai lá, já não pode fazer isso, né? Tem que esperar o tempo seco para poder fazer. Então, tem essa mudança, sim, mas são umas mudanças, assim, que só Deus para resolver, né? Porque, tipo, acho que também ele quer, ele muda na hora que ele quer, né? Não, Deus é capaz de fazer isso, né? Só ele mesmo. Mas em termos como é que se diz? Impactos, eu creio que são as grandes empresas que vêm criando esses impactos em toda a exceção, tanto na rural e na urbana, que também existem esses impactos lá também, né? A gente sabe disso. É um pouco isso, gente. Eu gostaria de falar um pouco aqui. A comunidade é um pouco... A Chile, ela fica mais perto das empresas, né? A minha já fica um pouco mais afastada. Mas a gente vê, né, essa diferença, né? Aqui a comunidade, aqui a gente tem o rio mais da água salgada, né? Que ela já falou aqui passa o Rio dos Cachorros, né? Aqui na minha comunidade, que é um braço do mar, né? Que vai desaguar no mar. E aí mas a gente tem, como eu falei, né? A gente tem muitas nascentes, muitos brejos, muitos gapó. Aqui na minha comunidade tem um gapó, né? Que é uma área alagada que não seca, né? E que tem vegetação também presentes nessa área alagada. Aqui na minha comunidade tem vários brejos. Infelizmente, nesses brejos a gente tinha muitos, a gente chama aqui de rio, né? Mas em outros lugares chama de igarapé, né? Mas tinha muitos igarapés, né? Que a gente tomava banho abundantemente, mas agora, infelizmente, está tudo assoreado, né? Está tudo com a chuva, né? A chuva vem, né? Como vem, aí tem a poluição, tem várias coisas que vêm nessa poluição que acaba, por exemplo, aqui a gente não tem alagamento, né? Porque a gente tem muita terra, muito mar, mas só que, infelizmente, com as poluições, né, vai acabando indo para os brechos, que vai chegando mais areia também e vai assoreando, né, os igarapés, até o manguezal, que aqui é do lado, assim, tem os brechos e tem os manguezais, que é do lado, né, então vai estar tudo assoreado. Aqui no brejo, aqui do lado, assim, no quintal da minha casa tem um brejo, né, no quintal da casa do meu avô tem um brejo. Infelizmente, esse prédio está todo assoreado. A gente ainda tem muita fartura, graças a Deus, e agora a gente está fazendo um projeto para salvar as nascentes que ainda tem, né, e tentar ver se volta, né, os igarapés, né.
mas é uma tarefa que é uma das coisas que a gente está fazendo, né? E a gente não quer que empresas venham e ficam nos ameaçando de sair daqui. E não quer que empresas mais se instalem aqui ao nosso redor para a poluição ficar mudando o clima, ficar mudando o nosso modo de vida, tá entendendo? Então, a gente está com esse projeto, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e a gente vai convidar vocês, apoiadores, para nos ajudar também a salvar, plantando mais, limpando essas lamas que estão nos brejos. E tem um outro brejo aqui que o rio tem, né? Mas aí a gente falta limpar. Então, essas coisas que a gente tá fazendo, e a gente também faz mutirão aqui na nossa comunidade para limpar também, para fazer essa limpeza. Então, com isso, a gente está tentando salvar ainda esse pedacinho de verde, de paz, de amor, de ancestralidade que ainda nos resta, né? Exatamente. E é muito importante quando vocês falam sobre isso, quando a Shirley fala sobre as mudanças climáticas, né? Porque é isso, as mudanças sempre existiram, mas o que tem intensificado e o que tem deixado, né, o nosso planeta nevoso, né? É todas essas poluições, todo esse sangue que a gente vê aí, né? Então, quando falamos em aquecimento global, é disso que estamos falando, né? De menos água, de intensificação desses fenômenos, chove mais, chove pouco, some esse peixe, a que custo, né? Trazer um animal que é um predador de outro local. Só informando os nossos ouvintes, quando a Shirley fala do camarão-tigre, o camarão-tigre, ele é originário da região Indo-Pacífico, da região da Ásia, né? Então, ele foi introduzido aqui no Brasil dentro da década de 60 e 70 ali. Então, provavelmente, uma dessas fazendas de camarões teve algum problema. Alguns camarões escaparam. É um animal que se adaptou, só que não tem predador dele, e ele preda os outros que estão aqui, né? Então, a que custo, né, o capital coloca, né? Então, a gente tem camarão aqui, mas espera aqui, eu quero comer o camarão da Ásia. Então, trazendo esse camarão da Ásia, tem toda uma mudança na ecologia, né, nas cadeias ali. Então, quando a gente fala sobre aquecimento global, é falar sobre isso, né, e é defender, né. E eu acho que fica, né, nesse debate, nesse episódio, é sobre isso, é defender os rios e defender o clima, é defender a humanidade. Então, quando a gente defende os rios, a gente está defendendo o clima, a gente está defendendo a humanidade. Então, o rio é o nosso irmão, é parte de nós, né? E pensarmos que, quando falamos que o nosso corpo é 80% de água, nós somos rios, né? Então, por isso que eu acho muito bonito quando a gente pensa no confluências, quando o Nego Bispo fala que eu sou rio, você é rio, a gente conflui. Porque é isso, é 80% água confluindo assim para formar essas redes assim, tá? Eu queria agradecer muito vocês, tá? Muito potente essas falas. E aqui eu queria que vocês deixassem um recadinho final, assim, para os nossos ouvintes, né? Nesse terceiro episódio. A gente tem mais alguns episódios aí para frente, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês deixem um recadinho aí. Raimundo? Só isso aí. Elas vão falando e a gente vai visualizando, né? Toda a luta, toda a importância que tem as comunidades para superar esses desafios, né? Quando a Shirley traz que quem era para defender, né? Quem era para estar de fato do lado das comunidades é os que estão ali dando aval, dando licenciamento, né? É o Estado, os que são tidos, né, como os mais poderosos, né? Mas a gente trazendo esse relato da Fran, da Shirley, a gente vai percebendo e entendendo, né, que a força vem das comunidades, né? Quem é que
que é considerado o pulmão de São Luís, né? Como você geralmente gosta de falar, né? Traz, e isso eu acho muito bonito e interessante, que é a Reserva Itauamirim, onde estão as comunidades ali lutando para não serem expulsas, para não serem tiradas, para não ficar sem seu alimento, para não ficar sem produzir, para não ficar sem entender, né? Que a gente na real não está entendendo mais o tempo, né? Ocasionado com isso. Tempo de sol está chovendo, tempo de chuva está fazendo sol, e isso vai diretamente num lugar que deixa a gente fraco, né? Que tira a nossa potência alimentar, né? A nossa cadeia alimentar como ela deve ser feita, né? Porque tu vai plantar, naquela época a chuva não vai vir mais com força, né? E por aí vai. A gente mal alimentado, sem alimentação, a gente não consegue lutar, né? E é o que eles querem, é tirar de nós tudo isso. Queria também agradecer, né, estar participando desse debate, a Fran, a Shirley, abração para vocês. Já fui em Rio dos Cachorros, né, pretendo voltar de novo. E sou um dos que estou também aí, sempre vou apoiar a campanha da Reserva Itauamirim. E eu acho que é importante também, né, Fran, fazer esse convite final também para a turma que está nos ouvindo, né, poder entender e também estar contribuindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo com essa campanha. Eu fico agradecido demais por estar participando. E deixa aqui o meu abraço, né? Shirley quer. Bom, eu vou falar aqui, né? Eu quero muito agradecer pelo convite, por lembrar da gente, porque às vezes a nossa luta é tão grande, né? E é grande e positivo, né? Que a gente sabe que vai ser uma grande mudança, né? Ter uma reserva extrativista com essa proteção à Grande Ilha e ao Maranhão e ao mundo, foi pensada, foi estudada, foi pesquisada, tudo por nós. Né? A gente tem os apoiadores, né, que nos apoia para dar o aval, né, porque, infelizmente, às vezes, ontem eu em um encontro, né, com outras pessoas, né, as pessoas querem tirar tudo da gente, né, mas a gente sabe que é nós que fazemos tudo, né, e infelizmente, mas também, sem o apoio de outras pessoas, a gente não consegue fazer sozinha, né, e a gente precisa do apoio de outras pessoas. E GEDMA, o grupo de estudo, GEDMA, é um dos nossos apoiadores principais, mas também tem outros apoiadores, como a TV Quilombo Rampa, né, e o Thales, né, que vem lá do Centro-Oeste, né, e está aqui nos ajudando, que vai ajudar bastante, né, com certeza. Eu quero agradecer muito, e eu quero muito que vocês assinem a petição para nós termos o decreto da Reserva Extrativista Itauamirim. Vão lá no Instagram, @Reserva Itauamirim já, e vejam lá a petição, assinem, compartilhem com outras pessoas, porque a gente está com muito otimismo mesmo que a gente, dessa vez, vai conseguir o decreto da Reserva Extrativista, e a gente precisa do apoio de vocês, porque a gente sozinho não faz o verão, mas com muitas andorinhas a gente consegue fazer um verão, com muitas mãos, com muitas pessoas. E é isso, muito obrigada. Fran, um recadinho para a galera? Verdade, criança. Também quero agradecer pela oportunidade e dizer que, olha, Raimundo, eu me lembro de ti quando tu veio aqui. A Maria ainda estava com a gente, né? A dona Máxima. Me lembro muito de vocês. Foi um dia maravilhoso que a gente teve com vocês. Principalmente, me lembro muito bem da câmera que tu tinha. Aqui, ó. E o corpo também. Pois é.
Quando quiser voltar na nossa comunidade, você pode vir, que a comunidade dos cachorros sempre vai estar de portas abertas para vocês, principalmente as pessoas que estão aí nessa luta com a gente, sempre nos apoiando. Então, vocês são muito bem-vindos a vir no nosso território. E eu estou muito feliz, né, de estar participando aí com vocês. E deixo aqui as portas do Rio dos Cachorros sempre abertas aí para vocês quando quiserem nos visitar. Obrigado, Shirley. Obrigado, Fran. Gratidão. Vou voltar já, viu? Estamos aí. Falta vocês virem aqui. Pode voltar. Tanto Thales como o Raimundo, falta vir aqui no Taim. Pode vir. O Taim é menor que o cachorro, mas tem uma potência aqui, viu? Pode deixar que logo Bora, nós então. estamos aí. Estamos aí. Mas obrigado demais, Obrigado, pessoal. gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Foi uma fala maravilhosa. E até mais. E seguimos nos próximos episódios. Tem três coisas nesse mundo que atormentam o cidadão. É uma casa gotejenta, é o menino chorão.